Olá, pessoal! No vídeo de hoje, vamos falar sobre um tema que sempre surge quando um papa falece ou está com problemas de saúde, a famosa profecia dos papas, atribuída a São Malaquias. Com a recente morte do Papa Francisco, não poderia deixar de ser mencionado novamente esse assunto. O que exatamente diz essa profecia? O que ela realmente significa e qual o impacto disso no cenário atual da Igreja Católica? É sobre isso que vamos conversar. A profecia dos papas é um assunto polêmico e muitas vezes mal interpretado. Muitas pessoas relacionam os papas atuais com essas supostas previsões, tentando fazer conexões entre os lemas e os papas que tomaram o cargo ao longo dos anos. Existem até teorias que afirmam que o Papa Francisco seria o último Papa da história, conhecido como Pedro Romano, mas vamos investigar tudo isso com calma. Primeiro, para quem não sabe, a profecia de São Malaquias foi supostamente escrita no século XI e é atribuída a um bispo irlandês chamado Malaquias de Armagh. Segundo relatos, ele teria tido uma visão mística durante uma visita a Roma em 1139, e nessa visão teria visto uma lista com os 112 papas que governariam a Igreja Católica até o fim dos tempos. Cada papa seria descrito por um lema, em latim, relacionado ao seu nome, seu local de origem ou algum detalhe de sua vida. A lista termina com um último papa, chamado Pedro Romano, que seria o último antes da destruição de Roma. Mas aí começa o primeiro mistério. A profecia só aparece 400 anos depois da morte de São Malaquias. A primeira referência a essa suposta profecia vem de um livro do final do século XVI, chamado Árvore da Vida, escrito por um monge beneditino chamado Arnoldo de Wion. Nesse livro, o autor menciona que São Malaquias teria escrito esses lemas, mas sem qualquer documento que comprove isso na época de Malaquias. Isso já levanta a primeira suspeita de que a profecia pode não ser tão autêntica assim. E o que mais é interessante? São Bernardo de Claraval, que foi um grande amigo e contemporâneo de São Malaquias, escreveu sobre sua vida, mas em nenhum momento menciona essa profecia dos papas. Ou seja, se realmente fosse algo tão importante e revelador, por que São Bernardo não fez nenhuma referência a ela? Não há registros históricos que confirmem essa ligação. O que sabemos com certeza é que o tal livro de Arnoldo de Wion foi publicado no final do século XVI. E nesse momento, a tal profecia aparece pela primeira vez, já com a inclusão de lemas que descrevem os papas que haviam governado até aquele ponto. Quando o livro chega aos papas mais recentes, no entanto, os lemas começam a se tornar muito mais vagos e genéricos, sem uma correspondência clara com os papas de fato. Daí em diante, a correspondência entre os papas e os lemas começa a ser interpretada de maneira mais arbitrária e forçada. Por exemplo, no caso do Papa Francisco, muitos tentam associá-lo ao tal Pedro Romano, mas isso é uma interpretação extremamente vaga e sem qualquer base sólida. A ideia de que ele é o último Papa, ou que a Igreja Católica irá desaparecer após seu pontificado, é uma teoria que se espalhou com o tempo, mas na realidade não tem fundamento histórico. A verdadeira origem da profecia de São Malaquias, segundo muitos estudiosos, pode estar no contexto do século X e não no século XI, como se costuma afirmar. A teoria mais aceita é que a lista foi forjada durante o pontificado do Papa Gregório XV. Durante esse período, um autor, possivelmente partidário de um cardeal de Orvieto, teria criado essa lista para influenciar as eleições papais. O autor tentava, com isso, associar a profecia a um futuro papa, acreditando que ela poderia ser levada a sério pelos cardeais. Mas, no fim das contas, o papa escolhido foi outro, o Gregório XV. Além disso, a falta de correspondência entre o que está escrito na profecia e os eventos que realmente ocorreram ao longo dos anos
reforça a ideia de que a profecia de São Malaquias não é uma previsão legítima do futuro, mas sim um exemplo claro de uma profecia ex eventu, ou seja, uma previsão feita depois dos acontecimentos, mas atribuída ao passado para dar-lhe maior credibilidade. Isso é uma técnica conhecida desde a antiguidade, usada para criar a ilusão de que alguém previu eventos futuros. Muitas pessoas hoje ainda se apegam à ideia de que a profecia de São Malaquias é verdadeira, especialmente em momentos de transição papal, quando a Igreja Católica enfrenta mudanças significativas. No entanto, ao analisarmos a história e os textos com mais profundidade, vemos que essa profecia não passa de uma invenção com fins muito mais estratégicos do que místicos. Por mais que ela seja fascinante do ponto de vista lúdico e histórico, levá-la a sério pode gerar uma visão distorcida da realidade. E aí, pessoal, o que vocês acham? Será que estamos diante de uma verdadeira profecia ou apenas de uma invenção de um autor do século XVI? Deixem suas opiniões nos comentários e vamos continuar essa discussão. Como sempre, se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!